Bom dia. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Marcelo Betti. Eu sou membro dessa comunidade desde 2003. Desde então já fui estagiário, aí virei missionário, aí fui estagiário de novo, aí virei pastor por 7 anos, aí virei missionário em treinamento e agora eu sou visitante emérito, eu venho aqui. Então, hoje é meu privilégio estar diante de vocês para continuar a nossa série sobre os temas relacionados à reforma. E o meu tema é a relação entre o texto grego do Novo Testamento e a reforma protestante. Como vocês sabem, ou a maioria de vocês deve saber, eu passei os últimos 4 anos da minha vida estudando no Seminário de Dallas, me aperfeiçoando no grego, e o texto do grego do Novo Testamento é alguma coisa que toca no meu coração, então eu gosto de falar sobre isso. E nessa manhã eu gostaria de mostrar para vocês, ou de demonstrar para vocês, a relação entre esse texto e a reforma protestante. Na imagem que vocês veem atrás de mim, vocês veem um ícone do Evangelho de Mateus, muito bonito e bem ornamentado. Esse é do manuscrito chamado Gregory Aland 774. Esse manuscrito ele é do 12º século, está atualmente na Biblioteca Nacional de Atenas, onde eu tive o privilégio de trabalhar por 2 semanas com Daniel Wallace, estudando manuscritos do Novo Testamento. Esse, em particular, eu não trabalhei, mas é um dos mais bonitos, um dos manuscritos mais bonitos que nós vimos lá, e eu uso ele como ilustração de como o texto era importante. A imagem que você vê atrás, além de extremamente artística, muito bem pintada, você vai perceber que todo o fundo dessa página ele tem um tom de amarelo bem característico. E é exatamente isso que parece. Quando eles produziram esse manuscrito, eles conseguiram derreter ouro para conseguir transformar em tinta para pintar um manuscrito. Então, o que você vê nessa página é uma página extremamente rica, é uma página, literalmente, uma página extremamente rica de história e de valor. Então, quando nós olhamos para o cuidado que os nossos cristãos do passado tiveram com esse texto, nós podemos refletir sobre a importância que esse texto deve ter para nós. E é sobre a importância desse texto, não particularmente dessa página, mas do texto do Novo Testamento, na vida de Lutero, que nós vamos conversar hoje. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com 4 aspectos dessa história. Em primeiro lugar, nós vamos conversar sobre uma pessoa que passa por muitas vezes desconhecida entre nós cristãos protestantes. É um homem chamado Erasmo de Roterdã, um homem que foi considerado o maior acadêmico do período de Lutero. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre o livro que ele publicou, chamado Novum Instrumentum Homini, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o primeiro texto grego jamais publicado na história do mundo. Primeira vez que esse texto deixou de ser copiado à mão, de passar por manuscritos, né, por documentos copiados à mão, e agora ele passa a ser impresso. E é ele o homem que faz a primeira publicação. Nós vamos conversar sobre esse livro também. E nós também vamos conversar sobre a relação entre Erasmo de Roterdã, o seu livro Novum Instrumentum, e Lutero. E eu vou tentar demonstrar para vocês 2 exemplos da influência direta de Erasmo na vida de Lutero e o impacto que isso gerou na reforma protestante. Então, são 4 tópicos que nós vamos trabalhar hoje aqui, e eu peço a sua atenção, porque em alguns desses lugares vocês conhecem largamente a história, em alguns dos detalhes provavelmente não, e a minha intenção é de enriquecer a sua reflexão, porque no final eu pretendo trazer essa reflexão, pensar sobre esses pontos e trazer para hoje também, e a relevância de se conversar sobre esses pontos nos nossos dias. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu queria convidar você para um rápido resumo histórico, para entender o que é que aconteceu entre a Igreja primitiva e a Igreja católica, e como a Igreja católica se tornou uma igreja que reflete basicamente usando a língua latina. Pois bem, como vocês sabem, por volta do IV século, início do IV século, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Constantino declara o cristianismo como a religião oficial do Império, e com isso os cristãos passam a gozar pela primeira vez na sua história de um período sem perseguição. E em 330 depois de Cristo,
Constantino, ele pega uma cidade chamada Bizâncio, que era do antigo Império Bizantino, e ele transforma aquela cidade no que seria o que ele gostaria que fosse o centro do cristianismo. E, num ato de extrema humildade, ele atribui o nome de Bizâncio de Constantinopla, em honra a si mesmo. E ali ele começa a fomentar aquilo que vai se tornar um dos mais importantes centros de reflexão da igreja cristã. E Constantino, em 331, ele chama um cara chamado Eusébio de Cesareia, e ele diz o seguinte para esse cara: nós precisamos assistir a comunidade da fé na nossa cidade com textos do Novo Testamento. E essa história ela é registrada no livro que Eusébio escreve, chamado A Vida Abençoada do Imperador. E nesse livro ele descreve a carta de Constantino, pedindo para que ele produzisse 50 Bíblias, que seriam usadas para o ensino nas igrejas, para a instrução das comunidades, e que serviria como referência para a fé cristã. E a partir daquele momento, a igreja passa, então, a refletir, em Constantinopla, pelo menos, continua a refletir no texto grego do Novo Testamento. Mas, provavelmente, durante o mesmo período, uma nova tendência está surgindo dentro da igreja, onde grande parte da comunidade cristã do Império tem como primeira língua o latim. E ainda que Constantino, ainda que Eusébio, todos esses cristãos de Constantinopla estivessem preocupados com a reflexão das Escrituras no idioma em que eles eram familiarizados, o grego, a igreja começa um novo movimento de pensar em latim, de falar em latim, de escrever em latim. E é interessante que esse processo vai acontecendo aos poucos. E tem um autor que nos explica como isso acontece. Por volta do meio do terceiro século, iniciou-se um período de transição, com os cultos realizados de modo bilíngue. Provavelmente o texto grego era lido primeiro, seguido de uma interpretação livre para o latim, ou da leitura de uma recém-produzida versão latina. E com isso abriu as portas para o uso exclusivo do latim na Igreja Católica. E nós vemos que o lado ocidental da Igreja Católica começa a usar o texto latino. E não demorou muito para que a igreja percebesse que, além de trabalhar com o latim, além de ensinar o latim, que era o idioma que aquelas pessoas teriam como primeira língua, era necessário que se produzisse uma versão em latim que fosse a versão autorizada da fé católica. E, claro, perto do fim do quarto século, as limitações e imperfeições da antiga latina tornaram-se evidentes para os líderes da Igreja Romana. Não surpreendentemente, por volta de 382, o Papa Damaso I solicitou o mais competente acadêmico bíblico naqueles dias, Soforos Eusébios e Hermônios, também conhecido nos nossos dias como São Jerônimo, fizesse uma revisão da Bíblia latina. Até aquele momento, as cópias do Novo Testamento passavam escritas manualmente. Os textos gregos produzidos em Constantinopla e em outras regiões do mundo antigo, eles continuavam sendo feitos, mas a tradução do latim, em seus diversos manuscritos, eles eram repassados por todo o império, até que chegou um momento em que alguém precisou juntar esses documentos e fazer uma versão autorizada que hoje nós conhecemos como Vulgata Latina. A Vulgata, ela tem esse nome de Vulgata porque ela vem do vulgo latino, a palavra latina que significa comum. Essa é a versão comum da igreja e ela é escrita com uma linguagem que é comum à comunidade. Então nós temos essa tradução entrando na história e se tornando o elemento primário de reflexão da igreja. A tal ponto que, na parte ocidental da igreja, quase todo o tempo, quase que exclusivamente, a reflexão da igreja, a pregação da igreja, o escrito da igreja era feito todo em latim. A igreja passa a pensar, adorar e escrever usando o latim. Aí você fala, mas por que isso é tão importante de saber? Porque isso apresenta o contexto do qual a reforma surgiu, de uma igreja que pensa em latim, fala em latim e não se lembra mais do texto grego das Escrituras.
Em 1453, numa terça-feira, no dia 29 de março, um evento muda a história do mundo. Em Constantinopla, cercada por várias semanas, pelo império chamado Otomano, também conhecido como Império Turco, depois de semanas em que eles estavam cercados, a cidade foi tomada e a maior igreja cristã, o maior edifício da Igreja Católica, chamado Hagia Sophia, foi tomada pelos muçulmanos. E naquele dia, conhecido como Terça Negra, a maior igreja cristã se tornou a maior mesquita do mundo. Mas o que esse evento tem a ver com a Reforma Protestante? O que aconteceu foi que o centro de reflexão de Constantinopla, os seus escribas e os seus manuscritos, foram expulsos de Constantinopla. E eles passaram a invadir a Europa Ocidental, levando com eles os seus manuscritos. E aquele texto que era praticamente desconhecido em toda a Europa, começa a surgir nos centros de reflexão. Quando a cidade de Constantinopla caiu, muitos dos escribas e monges fugiram para a Europa Ocidental, levando consigo seus manuscritos. Até esse momento, o grego clássico era virtualmente desconhecido no Ocidente e tinha ficado assim por quase um milênio. Ainda que a produção de manuscritos gregos do Novo Testamento funcionava a todo vapor, a Igreja Ocidental, de modo geral, não tinha acesso a esses materiais, porque eles tinham a Vulgata e eles tinham os escritos dos teólogos medievais, todos em latim, e esse texto grego aparece nesse cenário. É verdade que em 1397, um homem chamado Coluccio Salutati, na Itália, já tinha iniciado uma tentativa de reintroduzir o grego como disciplina na universidade. É verdade que Manuel Crisolaras já estava ensinando o grego naquele período também na Itália. Mas era um movimento novo. O que deu um boom no mundo antigo foi o surgimento desses manuscritos, seja do Novo Testamento, seja do grego clássico, escritos do grego clássico, que estavam quase que desconhecidos, passaram a ser parte da reflexão da igreja. Passaram a ser parte da reflexão acadêmica. E isso fomentou um movimento conhecido como Renascença. A ideia de que nós temos que voltar ao estudo humanista, nós temos que voltar ao passado, refletir o futuro a partir da leitura do passado. É interessante que no ano seguinte, para ajudar nesse processo, 1454, nós vemos a mais importante invenção, que também mudaria o curso do mundo. Johannes Gutenberg, ele inventa aquilo que nós chamamos de imprensa, ou prensa móvel. Ele consegue agora reproduzir o conteúdo de livros de modo barato, acessível, e ele consegue transformar, através dessa invenção, aquele conteúdo que era exclusivo dos grandes centros, ele consegue popularizar o conhecimento através dessa invenção. Porque agora o livro se torna algo acessível e barato, fácil de publicar, fácil de reproduzir. E é nesse ambiente que nós vamos ver acontecer a revolução chamada Reforma Protestante. Quando, 1517, 31 de outubro de 1517, Lutero vai lá e fixa as suas 95 teses na capela de Wittenberg. Mas existe alguma coisa que acontece entre a invenção de Gutenberg e aquilo que Lutero faz em Wittenberg, que é a publicação em 1516 de um livro chamado Novo Instrumentum Omni, um instrumento totalmente novo, publicado por Erasmo de Roterdã. Um instrumento que Erasmo de Roterdã acreditava iria mudar a percepção teológica da igreja, que ele ia mudar o curso da igreja. E ele tenta fazer algo completamente inesperado. Nessa obra, como você pode ver na imagem, você vai encontrar o final do livro de Atos de um lado e o início do livro de Romanos do outro, e você vai perceber que o texto grego ele é colocado na coluna esquerda e ele coloca uma nova tradução em latim na coluna da direita.
O que é interessante nesse livro? Que essa é a primeira vez que nós vemos o texto grego do Novo Testamento impresso. Essa, na verdade, foi a primeira publicação. O primeiro texto impresso chama Poliglota Complutense, foi feito na Espanha, mas ela não tinha sido publicada até esse momento. Mas Erasmo consegue publicar, com a ajuda de um homem. Vocês não vão conseguir ver na imagem, mas se você aproximar aquela imagem na parte vermelha, no início do livro de Romanos, você vai ver dois nomes, Johannes Frobeni, que é Johann Froben, o que teria sido o editor do seu texto. Ele deixa o seu nome lá. E se você conseguisse ler o título do livro de Romanos, você leria algo parecido com isso aqui. Deixa eu ver. A Epístola do Apóstolo Paulo, a verdade grega, a revisão fiel dos antigos manuscritos latinos por Erasmo de Roterdã, professor de teologia sacra. Ele está deixando bem claro do que ele quer fazer. Ele quer apresentar para a comunidade católica uma nova versão internacional, atualizada, corrigida, da Vulgata. E ele usa o texto grego, a impressão do texto grego do lado, com a sua tradução em latim, para demonstrar de onde é que a sua tradução está saindo. E o valor dessa obra é inestimável para nós hoje. Essa obra em particular que nós temos aí, ela foi vendida por mais de 15 mil euros, porque é uma das poucas versões originais que nós temos disponíveis ainda. Mas quando nós pensamos na reforma, o valor dessa obra ela é incalculável. Talvez de modo desapercebido, Erasmo de Roterdã colocou o ovo que a reforma chocou. Ele deu para os reformadores o que seria o instrumento necessário para que a reforma acontecesse. Mas quem foi Erasmo de Roterdã e que livro é esse? Do que é que nós estamos falando? Vamos conversar um pouquinho sobre Erasmo de Roterdã. Quem foi esse cara? Erasmo de Roterdã, ele nasce em 1467, na Holanda, Roterdã, evidentemente, e ele era o segundo filho ilegítimo de um padre católico. Você percebe que filhos ilegítimos e padres católicos não é invenção da modernidade. Ele já existia, Erasmo está aí para provar. Com 20 anos, ele entra num mosteiro na cidade de Sten, em função da biblioteca de literatura clássica que eles tinham. Ainda que na Europa Ocidental o conhecimento da literatura grega clássica era desconhecida, os mosteiros eles tinham vastos repertórios disso. Eles viviam separados, eles viviam distantes da sociedade e eles viviam reclusos. Por isso a influência deles não era tão grande. Mas Erasmo sabia que nesse mosteiro existia uma biblioteca clássica na qual ele poderia estudar. E é para lá que ele vai. Com 25 anos, ele é ordenado monge agostiniano. Mas ele odeia a ideia de viver na clausura. Ele não aguenta aquela vida e ele abandona com menos de um ano. Ele simplesmente cai fora, não é para ele. A vida do mosteiro não é para ele. Com 28 anos, ele se muda para Paris para aproveitar um pouquinho mais da universidade e passa pelo seu período mais pobre, passa fome e entra em conflito com acadêmicos escolásticos. E então ele decide se mudar para a Inglaterra. Como é comum acontecer nos meios acadêmicos, sempre existe uma filosofia ou ideologia que é dominante naquele lugar. E a reflexão teológica da igreja medieval e das universidades desse período, eles eram dominados por aquilo que nós chamamos de escolasticismo. O escolasticismo o que era? Era a ideia de que você poderia explicar a divindade, as escrituras e a relação dessa divindade com a criação através da lógica, da filosofia. Então, eles associavam o estudo da filosofia, eles associavam conhecimentos oriundos da filosofia para tentar explicar a fé cristã. E Erasmo de Roterdã ele estava na contramão de todo esse processo. Ele dizia que a teologia devia iniciar com o texto e a partir do texto da Escritura. Então, eles tinham que evitar a reflexão medieval, eles tinham que evitar as reflexões teológicas dos escolásticos, e eles tinham que voltar direto para a fonte, para a própria Escritura. E, evidentemente, isso era um choque de ideologia, isso era um choque de método. E, nesse momento, ele não gozava do privilégio que ele vem a gozar futuramente. Ele entra em conflito, e sempre como a corda estoura do lado mais fraco, quem sai é Erasmo de Roterdã, e ele muda-se para a Inglaterra. E é no seu tempo na Inglaterra que acontece algo que muda a sua vida. Ele conhece um homem chamado John Colet,
esse homem o desafia a conhecer melhor o grego do Novo Testamento. E é por causa da influência desse homem na vida de Erasmo, que com 32 anos de idade, Erasmo de Roterdã decide iniciar o seu aprendizado da língua grega. Ele já tinha estudado bastante, já tinha passado por vários lugares, mas é agora, com 32 anos de idade, que ele decide que ele vai voltar para as fontes originais. Em 12 de abril de 1500, Erasmo escreveu uma frase que descreve o seu empenho na tarefa de conhecer o grego do Novo Testamento. Ele vai escrever uma frase em uma de suas cartas que vai virar modelo para muita gente. Você vai encontrar essa frase em outros lugares. Essa frase ficou extremamente famosa. Ele escreve nessa carta para Jacob Batt. Ele diz o seguinte: eu dediquei toda a minha atenção a aprender grego. A primeira coisa que vou fazer assim que o dinheiro chegar é comprar alguns autores gregos. E se sobrar algum dinheiro, vou comprar comidas e roupa. Ou seja, esse era um homem que estava disposto a sofrer inanição e ficar pelado para aprender grego. O empenho dele era tão grande que ele preferia comprar livro do que comida. Eu entendo ele, de verdade. Tem hora que você vê alguns livros publicados, para mim, pelo menos, eu acho a coisa mais legal do mundo. Eu quero comprar aquele livro. Eu entendo esse cara, eu entendo. Eu provavelmente não abriria mão de comprar comida para comprar livro, porque dentro de mim também habita um gordo. Eu gosto de livros. Mas comer ainda... Mas eu entendo o dilema. E Erasmo de Roterdã, esse cara, ele é muito intenso naquilo que ele faz. E ele se dedica a conhecer esse grego do Novo Testamento de tal forma que em poucos anos ele vai se tornar o acadêmico mais importante da língua grega do seu tempo. E ele escreve em uma de suas cartas: alguém poderia questionar por que estou aprendendo grego na minha idade? E ele diz: estou determinado que é melhor aprender tarde do que não ter conhecimento que é de fundamental importância adquirir. Ele sabia que conhecer o texto na sua língua original era fundamental para a reflexão teológica da igreja. E ele vai dizer: a erudição latina, por mais ampla que seja, é deficiente e imperfeita sem o grego. No latim nós temos, na melhor das hipóteses, pequenos riachos e piscinas turvas, enquanto o grego tem as fontes mais claras e os rios que fluem como ouro. Ele não era nem um pouco objetivo quando ele defende o grego aqui, não é verdade? Até a comparação que ele tem mostra o seu apreço pelo grego, mostra a sua vontade de conhecer melhor aquele texto, de conhecer algo que era de fundamental importância e que a reflexão teológica dos seus dias parecia ignorar. Ele está disposto a conhecer o grego que tem as fontes mais claras e os rios que fluem como ouro. Ele sabia que o substrato da teologia da igreja estava no texto grego. Em 1504, um evento muda a vida de Erasmo de Roterdã. Enquanto ele estudava na universidade, ele encontra um manuscrito que continha anotações filológicas do texto latino da Vulgata, baseada no texto grego, realizada por um homem chamado Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, de acordo com John Bentley, que é um historiador dos humanistas, no caso específico de Lorenzo Valla, ele diz que ele foi o primeiro ocidental que viveu entre 1407 e 1457. Ele foi o primeiro ocidental a ter um conhecimento amplo e profundo da língua grega. E por causa do conhecimento que ele tinha, ele escreveu um livro chamado Anotações. Como que esse livro ele era composto? Lorenzo Valla ele colocava o texto latino de um lado, e ele colocava suas observações, a tradução da Vulgata, baseada no texto grego. E as observações que ele fazia eram basicamente apontando: está vendo essa palavra usada aqui? Essa palavra que foi usada aqui foi traduzida desse modo, mas a palavra grega que traduz deveria ter sido traduzida desse modo. E ele inicia um processo de reflexão filológica, ou seja, nós vamos começar a pensar nos conceitos que as palavras têm, baseado no texto grego. E ele é o primeiro a se levantar e fazer críticas à Vulgata, o texto tradicional da Igreja Católica. Quando Erasmo vê esse material, ele fica maluco. Aquilo mexe com a cabeça dele, porque não apenas ele percebe que o conhecimento do grego é fundamental, como ele se toca de que a tradução latina que a igreja tinha precisava ser atualizada.
eles tinham uma tradução que ele entendia ser imperfeita e precisava ser melhorada. Em dezembro daquele ano, ele escreve uma carta e ele diz: agora estou ansioso para estudar a literatura sagrada a todo vapor. Eu tenho completo desafeto por qualquer coisa que me distraia disso ou que me atrase. A partir daqui, eu pretendo me dedicar às Escrituras e passar o resto da minha vida nela. Esse é o cara que quer conhecer o texto da Escritura, ele quer conhecer a Escritura de modo aprofundado. Agora já não é mais o idioma grego, agora já não é mais a literatura grega clássica. Agora o foco da vida dele é ajustado. Ele quer investir o resto da sua vida para conhecer o texto do Novo Testamento, porque ele entende que é ali que reside o substrato da teologia, é ali que reside fontes de vida, é ali que ele encontra o rio que flui como ouro. A pergunta é a seguinte: a Vulgata Latina, ela tinha todo o Antigo Testamento? Tinha sim todo o Testamento. E por que é que a crítica ficou exclusiva no Novo Testamento? Isso é interessante. Erasmo de Roterdã, quando ele começa a estudar grego, ele começa muito tarde na vida. Ele tenta iniciar o hebraico, mas ele desiste. Ele tem um conhecimento elementar da língua, mas ele não dominava a língua como ele dominava o Novo Testamento, e por isso que ele foca o seu esforço no Novo Testamento. Nesse momento, eles estão começando esse processo. Esse processo que nós vamos chamar de uma análise crítica do texto, ela está começando a surgir com Erasmo de Roterdã. A pergunta é se... Deixa eu responder essa primeiro, então. A primeira pergunta que ele fez é se ele tinha entendido que a Vulgata ela era deficiente em alguns lugares e se isso, de alguma forma, era uma afronta ou era em função... Ela tinha sido traduzida daquele modo em função de quem teria patrocinado a obra e teria incluído algumas leituras ou traduções indevidas no texto. A resposta para essa pergunta é provavelmente não. O que aconteceu é que, em 1000 anos, uma língua mudou muito. Então, no período em que a tradução de Jerônimo foi feita, ela era adequada para aquele ambiente, só que 1000 anos depois, o idioma tinha desenvolvido e as palavras tinham ganhado significados diferentes, e eles tinham cristalizado os conceitos teológicos baseado no desenvolvimento do significado dessas palavras ao longo de quase 1000 anos. Então, não era necessariamente Erasmo contra uma indoutrinação da Igreja Católica, tentando modificar o texto, não era disso. O texto talvez fosse bem traduzido. Evidentemente, toda tradução precisa ser criticada, mas não era o caso de Erasmo se voltar como como é que chama aquela teoria da conspiração, de que a Igreja estava modificando intencionalmente. Na verdade, a reflexão da Igreja e o significado crescente das palavras é que provavelmente levou essa insatisfação de Erasmo quando ele lia o texto da Vulgata. Ele está perguntando se nós conhecemos quais são essas anotações. Sim, porque no ano seguinte, quando ele descobre no ano seguinte, a primeira publicação dele é exatamente isso. Ele publica esse livro. Esse é um livro publicado hoje. Nós temos acesso a esse livro, nós podemos ver. E a influência desse livro é tão grande na vida de Erasmo de Roterdã que mais tarde na sua vida ele vai escrever um livro chamado Anotações, que ele faz basicamente a mesma coisa. Você pode comprar os 2 livros na Amazon, você vai encontrar lá as anotações de Lorenzo, você vai encontrar as anotações de Erasmo de Roterdã. Então, você tem acesso para ver como é que ele fez isso. Mas o que está acontecendo na vida desse homem? Esse homem ele está percebendo que existe a necessidade da atualização da Vulgata Latina. O texto precisava ser atualizado. Uma nova versão transformadora era necessária ser feita na Vulgata Latina.
E nos anos subsequentes, ele vai visitando tantas universidades quanto ele pode, tanto para aprender mais sobre o grego, quanto para ensinar a respeito do grego, e ele se torna o mais importante acadêmico do grego do Novo Testamento da sua geração. Ele se torna referência nos estudos da língua grega, com especial atenção aos estudos do Novo Testamento, até que em 1511 ele assume o cargo de maior prestígio na Universidade de Cambridge, como professor de grego e grego do Novo Testamento. Então, quem era Erasmo de Roterdã, se pudéssemos resumir? E eu uso aqui a Anne Marie Johnson, que diz o seguinte: ele é um humanista, um teólogo, um monge agostiniano e sacerdote. Erasmo foi o estudioso mais proeminente da Europa do século XVI. Ele foi educado e ensinado nas principais universidades europeias. Nesses vários locais, ele criou seu amor pela literatura clássica e pelos pais da igreja, dois ingredientes chaves para as suas tentativas ao longo de sua vida de combinar o humanismo dos seus dias com o cristianismo. E o humanismo dos dias de Erasmo de Roterdã não tem nada a ver com o humanismo secularista dos nossos dias. O humanismo, nesse momento de ruptura com a Idade Média, era um humanismo à volta dos estudos daquilo que nós chamamos das humanas, da academia da parte das humanas. Era a tentativa de voltar às fontes originais, sejam dos escritos gregos clássicos, sejam dos escritos latinos clássicos, sejam do Novo Testamento, seja do Antigo Testamento, mas era esse retorno para voltar para as fontes. E é isso que ele tenta fazer. Ele quer somar esse desejo de voltar às fontes originais do humanismo com a teologia cristã. Tem um outro autor que diz o seguinte: enquanto a erudição escolástica estava preocupada em sintetizar os pontos de vista que tinham sido mantidos ao longo dos séculos por proeminentes filósofos e teólogos, os humanistas enfatizavam as obras originais dos autores da antiguidade. O grito do humanista era ad fontes, que significa vamos voltar às fontes, compelindo os eruditos a abandonar as exposições e comentários de estudiosos medievais e ir direto à fonte. Nós vamos deixar essa evidência secundária, a reflexão de outras pessoas a respeito do texto, e nós vamos voltar para o texto. Os humanistas acadêmicos do Renascimento exploraram e traçaram o território virgem na academia de estudos do Novo Testamento. Eles estudaram o texto grego original do Novo Testamento em vez das tradições latinas e basearam suas análises em critérios filológicos e históricos ao invés de considerações teológicas. Eles estavam, pela primeira vez em muito tempo, voltando para o texto para tentar entender o que o texto dizia. Essa era a missão deles. Esse Erasmo de Roterdã, ele está cercado de pessoas que pensam desse modo, e ele é o mais proeminente acadêmico no que se refere ao Novo Testamento. Critérios filológicos é basicamente a tentativa de explicar o sentido e o significado das palavras no seu contexto original e não através das reflexões teológicas posteriores, como faziam os escolásticos. Então, era mais ou menos como se hoje, ao invés de nós tentarmos dizer para as pessoas o que Swindoll, o que Ryrie, ou que os outros teólogos da atualidade estão falando sobre o texto, nós pararíamos e diríamos: o que é que o texto de fato diz? Essa é a diferença entre refletir ou continuar a reflexão teológica, ou então voltar à reflexão teológica para o seu ponto de partida. E é por isso que o novo instrumento de Erasmo de Roterdã era tão importante. Nesse slide eu trago para vocês a primeira e a última página desse escrito. E se você perceber, você vai perceber, se você prestar atenção, você vai perceber que o texto ele foi escrito de modo muito estético, ele é muito bonito, ele é muito bem adornado. Ele foi impresso de uma maneira muito bonita. Entretanto, o conteúdo dessa impressão não era tão bom quanto a estética que ele apresentava. Na verdade, nós vamos perceber que esse texto tem vários probleminhas, mas ainda assim foi um instrumento que Erasmo ofereceu e que Lutero usou de modo considerável. Mas é interessante que esse texto de Erasmo ele não tinha a pretensão de ser o primeiro texto grego produzido. A intenção de Erasmo era demonstrar que, a partir do texto grego, a tradução da Vulgata precisava ser atualizada. E se você conhece alguma coisa sobre tradução bíblica,
você sabe que esse foi uma ação de muita coragem. Ele está basicamente confrontando séculos da Igreja Católica. Ele está confrontando séculos de erudição e reflexão da Igreja Católica. E não à toa ele foi extremamente perseguido. Olha só o que os seus opositores diziam. Não é razoável que toda a igreja que sempre usou essa edição, a Vulgata, e que ainda prova e usa, seja considerada errada por todos estes séculos. Lembra? Quase 1000 anos se passaram em que a leitura da Vulgata era basicamente exclusiva na Igreja Católica. Quando Erasmo diz, nós podemos atualizar, nós podemos melhorar esse texto, os acadêmicos estão olhando e falam assim, quem é você? Alto lá. Como é que nós vamos melhorar? Se existe alguma coisa errada nesse texto, nós estamos que 1000 anos da igreja estavam errados. Percebe como exigia muita coragem de Erasmo colocar um texto desse? Ele também cita um dos seus opositores dizendo que os acadêmicos estavam chamando de anticristo, alguém que veio perverter a fé cristã. Aliás, homens proeminentes da teologia, como Látomo, por exemplo, acreditava que o ensino de grego e hebraico era perigoso e inútil. Por que você vai gastar tempo da sua vida aprendendo essas coisas? Isso é inútil, não tem valor. O que Erasmo de Roterdã tenta fazer, recebe da comunidade acadêmica, especialmente da comunidade acadêmica católica, uma rejeição brutal. Aliás, um dos criticismos mais interessantes que ele recebe é esse aqui. Se em um ponto a Vulgata estiver errada, observe, toda a autoridade da Escritura Sagrada entraria em colapso. O amor e a fé extinguiriam. As heresias e os cismas abundariam. A blasfêmia seria cometida contra o Espírito Santo. A autoridade dos teólogos seria abalada e, de fato, a Igreja Católica entraria em colapso das suas fundações. Perceba a importância da Vulgata, a importância de uma tradução para a Igreja Católica. E você sabe o que é mais interessante? Que foi exatamente esse tipo de criticismo que Jerônimo recebeu quando ele fez a Vulgata. Quem é você para mexer no nosso texto, na nossa versão? Quem é você que vai atualizar? E se você conhece alguma coisa sobre tradução contemporânea, é exatamente a mesma coisa que acontece. Quando a NVI foi lançada no Brasil, um dos meus professores participou do processo, Carlos Oswaldo Pinto. E quando eles lançaram essa versão no Brasil, o lado mais conservador do cristianismo se levantou contra, dizendo que onde já se viu mudar a nossa revista e corrigida para uma nova versão internacional? Onde já se viu fazer isso com as Escrituras? Em todos os lugares que eles achavam que tinham um problema, eles apontavam e acusavam os tradutores da nova versão internacional de serem homens que querem corromper a fé. E meu professor, num ato de extrema bondade, tenta demonstrar que, de fato, não era isso. Ele escreve um artigo chamado O Árduo Caminho, o Difícil Caminho da Tradução, o Difícil Caminho em Direção à Tradução, alguma coisa assim, tentando demonstrar quais foram os princípios que eles usaram para fazer a sua tradução. E se você escrever hoje Erros e Carlos Oswaldo no seu Google, você vai ver a quantidade de gente criticando e usando terminologias não exatamente igual a essa aqui, mas desse tipo. Se as nossas traduções estiverem erradas, toda a reflexão teológica brasileira estará errada. Erasmo estava enfrentando isso, num contexto muito mais difícil. No contexto onde a Vulgata era a única versão autorizada da igreja. Esse cara, sozinho, está se levantando da Igreja Católica, está dizendo, a tradução de vocês precisa ser atualizada. E nós conversamos um pouquinho mais sobre Erasmo, assim que nós voltarmos do intervalo. Mas vamos lá. Então, Erasmo está iniciando esse processo de se levantar contra a tradução oficial da igreja com a sua versão latina atualizada, transformadora, internacional, revista e corrigida. Ele está tentando demonstrar que essa tradução que ele tem pode ajudar a igreja. Ele está recebendo muita crítica, muita oposição, e ele se mantém defendendo a sua tradução porque o argumento dele é o seguinte: essa tradução é melhor porque ela vem de manuscritos gregos melhores. Esse era o argumento dele. Aliás, ele vai dizer na sua introdução que ele encontrou os melhores manuscritos. E você sempre sabe que melhor
ele é uma característica pessoal. Aquilo que é melhor para você não é melhor para mim. Aquilo que era melhor para Erasmo não é melhor para quase ninguém hoje. Mas era provavelmente o melhor que ele tinha daquilo que ele conhecia. Nós não sabemos quantos manuscritos Erasmo usou quando esteve na Inglaterra. Nós sabemos que ele esteve na Inglaterra, nós sabemos que ele estudou na Universidade de Cambridge, nós sabemos que ele ensinou lá, mas nós não temos registro histórico que nos diga quantos manuscritos ele manuseou enquanto ele estava lá. Mas nós sabemos quais são os manuscritos que ele usou para fazer o seu texto grego e do seu texto grego a tradução que ele gostaria que mudasse o mundo. Um autor chamado Edwin Yamauchi diz o seguinte: embora Erasmo tenha afirmado que usou as cópias mais antigas e corretas do Novo Testamento, o prazo de impressão imposto pelo editor o obrigou a confiar em apenas 7 manuscritos bastante tardios e inferiores disponíveis na cidade de Basileia, onde ele estava. E você percebe que as 7 têm uma marca ali. A verdade, Edwin Yamauchi fala 7. Outros autores, por exemplo, como Metzger e Ehrman, eles vão dizer que eram 6. Outros autores, como Henk Jong, que é provavelmente o mais importante biógrafo de Erasmo, vai dizer que eram 8. E aí você fala assim, era 6, eram 7 ou eram 8? E para responder essa pergunta, você fala assim, era pouco pra caramba, tá joia. A diferença não faz tanta diferença assim. Um dos meus professores no seminário de Dallas, ele acredita ter resolvido o dilema, e eu apresento a resposta dele para vocês. Na verdade, nós temos 8 manuscritos que ele possivelmente usou, e ele dividiu esses manuscritos em 3 categorias: uso direto, consulta e talvez uso indireto com rejeição. Então, talvez ele tenha usado os 8 mesmo, mas são os 6 que estão na cidade de Basileia, que você pode ver na tabela, que ele usou com mais frequência. Aliás, o primeiro desse, chamado Códice 2, foi o manuscrito dele base para grande parte dos evangelhos, e, infelizmente, Erasmo não tinha disponível um manuscrito grego que contivesse todo o texto grego do livro de Apocalipse. Aí, quando você precisa imprimir um texto grego, e você tem todas as suas cópias e não tem o final, justo o finalzinho, o que é que você faz? Erasmo teve uma ideia brilhante. Ele reverteu do latim para o grego, fazendo um texto original dele mesmo, e aí ele retraduz para o latim. Joia, Timóteo. Então, essa foi a tentativa dele. Foi isso que ele quis resolver, usando esses manuscritos. Então, a gente sabe que, ainda que ele tenha se vangloriado de que ele teve os melhores manuscritos, nós entendemos que ele quis dizer os melhores que eu tinha à disposição. E, considerando o tempo que ele teve para fazer, era isso mesmo que dava para fazer. Um dos críticos textuais, referência nos nossos dias, disse o seguinte: o mais sério problema da primeira edição do grego do Novo Testamento não foram os seus inúmeros erros tipográficos, e eu vou mostrar alguns para vocês. Erasmo se baseou em manuscritos do 12º e 13º século, que representam um texto, ele dá vários nomes para esse texto: bizantino imperial, texto koiné, texto majoritário, que é o mais recente e pobre dos vários tipos de textos do Novo Testamento. Hoje, nós conhecemos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. E hoje nós podemos comparar esses manuscritos com quase todos esses outros, e a gente fala assim, puxa vida, era o melhor que ele podia fazer, mas se ele tivesse visto o que tem disponível, ele poderia fazer muito melhor. A bem da verdade, essa crítica que Alan faz para esse texto, ela é bem-vinda, porque ela, de fato, representa algo que aqueles que são defensores daquilo que nós chamamos de texto imperial, texto koiné, o texto majoritário, eles não gostam de admitir que o texto de Erasmo de Roterdã era uma edição pobre do texto majoritário que nós conhecemos nos nossos dias. Mas, tentando demonstrar a diferença entre esse texto e o texto de Erasmo e o texto conhecido como texto majoritário nos nossos dias, Pierpont e Robinson, eles produziram um texto chamado Texto Majoritário em 2005, e na introdução eles disseram o seguinte: as primeiras edições do Textus Receptus, que é o título atribuído ao trabalho de Erasmo, assemelham-se diretamente com o tipo bizantino, mas frequentemente diverge ele em ocasiões significativas. Nessas edições, o texto deriva primeiramente de uma pequena e limitada seleção de manuscritos tardios, como os utilizados por Erasmo, Ximenes e os seus sucessores imediatos. O texto dessas edições impressas difere do texto bizantino em mais de 1.800 vezes. Você fala assim, uau! 1.800 vezes. Ele é diferente do texto majoritário.
Mas deixa eu colocar 1.800 em perspectiva para vocês. São quase 400.000 palavras no texto grego do Novo Testamento. 1.800 palavras significa mais ou menos 1,2% de variação. O que diz que esse texto de Erasmo era 98,8% semelhante ao texto majoritário. Então, é muita coisa, mas proporcionalmente nem é tanto assim. E não seria errado dizer que o texto de Erasmo de Roterdã, especialmente a sua primeira edição, era uma versão pobre daquele texto que hoje nós chamamos de texto majoritário. Mas, apesar disso, além desses problemas de um texto tardio, de todas as dificuldades, vários outros problemas estão presentes nesse texto. O primeiro problema é que, se você fizer uma comparação entre as anotações do texto de Erasmo com aquele Códice 2, que eu falei que foi um dos mais importantes, o mais importante utilizado nos Evangelhos, e o texto do novo instrumento que nós temos à disposição, nós vamos perceber que as sugestões que Erasmo fez de atualização do texto grego não foram usadas pelo editor, o cara que imprimiu. Porque Erasmo de Roterdã ele teve uma ideia. Como é que nós vamos resolver o problema da impressão? Ele falou, já sei, eu vou escrever as minhas notas no próprio manuscrito. Então, quando você olha o Códice 2 ainda hoje, você consegue ver as marcas de Erasmo de Roterdã e as anotações. Mas se você comparar o que Erasmo gostaria que tivesse sido impresso e o que foi impresso, você vai perceber que ele e o editor não estavam na mesma página. E, para piorar, eles vão descobrir que, em alguns lugares onde Erasmo não pediu para fazer a colocação, o editor colocou. Mas assim, meu Deus do céu, por que é que eles estão fazendo isso desse jeito? Eu acho que Erasmo explica quando ele diz o seguinte em uma de suas cartas. Pelo menos eu escapei do escritório em Basileia, onde realizei 6 anos de trabalho em 8 meses. Existe uma lenda, ninguém sabe dizer se é verdade ou não, de que eles estavam com pressa porque eles queriam ser o primeiro texto grego publicado. Ninguém consegue confirmar essa lenda. Mas nós não temos outra explicação para essa pressa. Por que toda essa pressa? Então, a primeira publicação que ele faz, além de usar manuscritos inferiores, ela é cheia de erros graves no texto e na impressão do texto. Talvez o mais interessante tenha sido na página inicial. Imagina que você vai fazer um texto. Não, imagina que você vai entregar um trabalho para o seu professor e você escreve o nome do seu professor errado. Imagina que isso tivesse acontecido. Vocês não vão conseguir ali onde eu coloquei aquela linha vermelha, mas o que está escrito ali são os nomes dos pais da igreja e teólogos medievais que ele usou como referência para fazer a sua tradução. Então, ele está dizendo o seguinte, aquela palavra lá em cima, bem grandona, está escrito novum instrumentum homini, vai. Ele vai dizendo todos os pais da igreja que ele citou. E ele cita um tal de pai da igreja que chama Vulgari. Você fala assim, quem foi Vulgari? Ninguém sabe quem foi Vulgari. Na verdade, o que ele queria ter dito era Teofilacto. Olha só como é bem parecido. Vulgari, Teofilacto. Aí você fala assim, de onde é que ele conseguiu fazer essa jacada? É que Teofilacto ele era o arcebispo da Bulgária, Vulgari. Então, ele escreveu que ele está usando o texto daquele que é da Bulgária. Grande coisa. Ele cometeu um erro crasso de errar o nome do autor, colocando somente o lugar de origem. E isso está na primeira folha. Imagina o que aconteceu no meio do livro, com letrinhas gregas sendo aglomeradas ali dentro. Então, ele tinha sérios erros tipográficos, vários problemas tipográficos. Aliás, o próprio Erasmo de Roterdã chama esse texto dele de catadão. Catadão é a palavra que eu usei. Ele usa a palavra precipitatum veris quam editum. Ele quer dizer o seguinte, ele foi mais... na verdade, esse termo latino ele é ambíguo pra caramba. Tem 2 traduções possíveis para precipitapium, que seria... E foi uma edição, foi mais uma precipitação do que uma edição, ou então foi alguma coisa que, em inglês, eles chamam de thrown together. Foi assim, um catadão, eu traduzi como catadão. Ele pegou de tudo um pouco, jogou ali e mandou, falou, vai, tchau e benção. Ele mesmo descredita o seu próprio trabalho, dizendo que foi feito às pressas e foi na correria. Foi um catadão. Um tipo de Ctrl-C, Ctrl-V mal feito, né? Porque o Ctrl-C, pelo menos, manteria o texto, né? Nem isso ele conseguiu fazer direito. Um dos críticos textuais de renome do passado disse o seguinte, a primeira edição de Erasmo, no que se refere a erros tipográficos, é o livro mais deficiente que eu conheço.
Então, ele era um livro extremamente defeituoso, é baseado em manuscritos tardios, o texto era ruim, era cheio de problema. John Mills, um outro crítico textual famoso, ele encontrou, entre a primeira e a segunda edição, mais de 400 alterações. Imagina a quantidade de erro que não tinha. E ele classifica 330 delas como boas e as outras 70 como pior. Ele conseguiu piorar 70 vezes. Scrivener encontrou da segunda para a terceira mais 118 alterações, da qual a mais importante foi a inclusão daquilo que nós chamamos de Coma Ioanium, que é aquele texto de 1 João capítulo 5, versículos 7 a 8, que fala sobre o testemunho do céu, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses são um. Ele inclui esse texto somente na terceira edição, o que na segunda não tinha, o que na primeira não tinha, e também diz a lenda, ninguém consegue provar, ele diz que ele não imprimiu esse texto nas primeiras duas versões, porque ele não encontrou um manuscrito que tivesse esse texto. Então, por um acaso, entre a segunda e a terceira a impressão do seu texto, apareceu um códice chamado Códice Montfortianus, que tinha esse texto e que tem todas as evidências de que ele teria sido uma fraude para convencer Erasmo a incluir isso no seu texto. Aliás, Metzger diz o seguinte: foi baseado no testemunho exclusivo tardio do Códice Montfortianus, também conhecido como Manuscrito 61, que Erasmo foi convencido a incluir essa passagem, certamente espúria, no texto de 1 João. O manuscrito, que é notavelmente novo e limpo por toda parte, dá toda a aparência de ter sido produzido expressamente com a finalidade de confundir Erasmo. E é tão interessante que na quarta e na quinta edição do seu próprio livro, ele não inclui. Ele não inclui, ele volta atrás e fala, eu coloquei lá, mas tem alguma coisa errada aqui. Nós não temos uma explicação, eu, pelo menos, não encontrei uma explicação de Erasmo por que ele fez isso. Mas ele sentiu que tinha alguma coisa errada, e ele retira aquilo também. E é interessante que, quando nós olhamos para as evidências que nós temos, mesmo nas edições, nos manuscritos da Vulgata anteriores ao século IX, nós não encontramos esse texto em nenhum lugar. Então, eu acho que Erasmo tinha razão em ter feito o que fez. Mas foi baseado nesse texto, cheio de imperfeições, cheio de problemas, que ele serviu a comunidade da fé com algo que mudaria o mundo. Lutero usa a segunda edição para traduzir a sua Bíblia para o alemão. William Tyndale usou a terceira edição como base para a sua tradução do Novo Testamento para o inglês. Também foi a base da tradução da Bíblia de Genebra e da King James Bible. E, basicamente, de todas as traduções protestantes até 1881, quando Westcott e Hort publicam uma atualização do texto grego. Por quase 400 anos, o livro de Erasmo foi o texto base de todas as traduções protestantes. Ainda nos dias de hoje, traduções como Revista e Corrigida, Revista e Fiel em português, usam o trabalho de Erasmo como base de tradução do Novo Testamento. A influência de Erasmo na Reforma Protestante é incalculável. Lutero usa a sua tradução do alemão a partir de Erasmo, e os outros reformadores parecem que seguiram o mesmo caminho. Como nós vimos, em 1516, Erasmo ele publica o seu novo instrumento. E naquele mesmo ano, Lutero adquire uma cópia. Porque dos anos 1515 a 1517, Lutero estava ensinando Romanos na universidade. E quando ele chega no 9º capítulo, ele adquire esse texto e ele passa a usar o texto de Erasmo grego e a sua tradução como seu livro-texto em sala de aula. Lutero adquire esse livro e usa como livro-texto para a sua sala de aula. Ele está usando o texto grego de Erasmo, ele está usando a tradução latina de Erasmo como reflexão na própria comunidade da fé. Entre 1516 e 1517, ele ensina sobre Gálatas e ele usa exclusivamente o texto de Erasmo. Em 31 de outubro daquele ano, ele publica as suas 95 teses. Eu não estou com isso querendo dizer que Lutero não tinha inquietações anteriores à publicação de Erasmo. O que eu estou dizendo é que existe uma confluência de fatores entre as insatisfações de Lutero e o texto de Erasmo que o levaram
a fazer o que ele fez, publicando suas teses e iniciando aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante. Em 1519, ele publica com Melanchthon, o seu fiel escudeiro, um livro chamado O Pequeno Comentário de Gálatas, e na introdução desse livro ele diz: eu também certamente preferiria esperar pelos comentários prometidos há muito tempo por Erasmo, um homem preeminente na teologia e invejável. Mas já que ele está atrasando a sua publicação, e que Deus permita que não seja por muito tempo, a situação que vocês veem me forçam a vir primeiro a público. Lutero estava escrevendo e pensando teologicamente, baseado nos esforços de Erasmo. Erasmo tem uma influência fundamental na teologia de Lutero. E foi usando o texto de Erasmo que Lutero traduz a sua escritura para o alemão. E o que é mais interessante para mim não é somente a influência direta de Erasmo, mas a influência indireta que Erasmo teve em todos os reformadores. O coração de Erasmo e a sua vontade de conhecer as Escrituras, ele transmitiu, ele de alguma forma ele conseguiu contaminar aqueles que foram ícones da Reforma Protestante. Ele dizia o seguinte: não era por fama vazia ou por prazer infantil que na minha juventude aprendi a literatura educada dos antigos, e que já tarde na vida ganhei um pouco de domínio do grego e do latim. Foi meu distinto desejo de purificar o templo do Senhor da bárbara ignorância e de adorná-lo com tesouros trazidos de longe, de modo a acender os corações generosos, um caloroso amor pelas Escrituras. E esse caloroso amor pelas Escrituras atingiu Lutero. Ele disse o seguinte: se por nossa negligência nós abandonarmos as línguas originais e que Deus não nos permita, nós iremos perder o Evangelho. Somente se tivermos claramente entendidos, Philippe Melanchthon disse, o idioma, entenderemos claramente o conteúdo. Se atentarmos às fontes, então começaremos a entender Cristo com razão. João Calvino, por meio de um artigo falando dos escolásticos católicos, eles obtiveram meios para provar o que desejam a partir da Escritura e escapam de cada passagem que possa ser usada contra eles. Ao abandonarmos as línguas bíblicas, fechamos os olhos para a luz e espontaneamente nos desviamos da verdade. Ele está falando sobre os artigos teológicos dos escolásticos. Eles estão falando assim, eles descrevem um ponto em resposta à nossa teologia e aquilo é suficiente. Eles não precisam ler os textos. A reflexão é suficiente. João Calvino, se nós tirarmos os olhos das Escrituras, nós vamos perder de vista a verdade. Zwingli, mas um homem não pode ordenar corretamente a sua própria alma, a menos que ele se exercite dia e noite na palavra de Deus, e ele pode fazer isso com maior facilidade se ele for bem versado nas línguas como hebraico e como grego. Martinho Lutero disse: quando se trata de interpretar a Escritura, trabalhar com ela por conta própria e disputar com aqueles que a citam incorretamente, a tarefa é desigual. Isso não pode ser feito sem as línguas originais. Essa volta às fontes, essa volta ao texto, a procura para realmente entender o que o texto diz. Esse era o grito de Erasmo de Roterdã. E esse grito foi ouvido por Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwingli, os mais importantes teólogos da Reforma Protestante. Esse espírito humanista de vamos voltar às fontes permeou o coração destes homens. E o grito de Erasmo, o desejo de Erasmo, ecoou no coração dos reformadores. E é por isso que é quase impossível negar a influência de Erasmo de Roterdã na Reforma Protestante. Eu vou citar 2 exemplos dessa influência por uma questão de tempo. Eu vou fazer rapidinho. O primeiro deles está ligado diretamente com a penitência. Aqueles que liam a Vulgata nos dias de Jerônimo liam o seguinte: Panitatiam aditi, que traduzido literalmente significam façam penitência, porque o reino dos céus está chegando. Façam penitência. Jerônimo, o autor da Vulgata, quando ele explica esse texto, ele diz, façam penitência. Ele cita mais algumas coisas e explica. Morte e vida são contrárias uma à outra e não existe meio termo, mas a penitência pode unir a vida à morte. É através da penitência que nós vamos apagando os prejuízos das nossas próprias maldades. É isso que ele quer dizer. A penitência é o meio pelo qual nós vamos ser unidos com a vida. Essa é a doutrina da penitência da Igreja Católica. De onde sai? Sai do texto latino da Igreja.
Agora, é justo dizer que a palavra penitência, a palavra latina usada para isso nos dias anteriores a Jerônimo, significava arrependimento. E você pode perceber isso através do estudo do latim clássico. Se você usa autores, por exemplo, como Tácito e Sêneca, eles usam a mesma palavra com uma ideia de arrependimento, sugerindo que a própria palavra não era o problema em si. Mas o problema é que nos dias de Erasmo, e mesmo nos dias de Jerônimo, essa palavra já tinha sido usada, já estava sendo usada para descrever algo que o próprio texto não dizia. É interessante que Erasmo de Roterdã, quando ele chega nesse texto, ele cita o texto, e nós temos como fazer isso hoje, porque nós temos acesso a versões eletrônicas do texto dele, e ele percebe que o texto que está escrito lá é metanoel, que significa basicamente mudança de mente, arrependimento. Ele percebe, é um imperativo. E ele troca penitentiam adite pelo verbo respichite. Arrependam-se. A atualização que Erasmo de Roterdã deu à Vulgata nesse texto restaurou o sentido do termo grego original. E ele levantou a bola de que tem algo errado com essa tal da teologia das indulgências. E ele vai dizer isso largamente nas suas anotações. Mas é muito interessante que Erasmo de Roterdã já tinha percebido que algo estava errado. E o que é mais legal é que Lutero, quando traduz o seu texto, ele segue Erasmo de Roterdã. Arrependei-vos. Arrependam-se. Lutero estava lendo as Escrituras, ouvindo os sussurros de Erasmo. A força da tradução de Erasmo nesse texto em particular influenciou de modo tão poderoso a mente de Lutero que ele se tornou o ponto de partida para a reforma protestante. Tem alguma coisa errada com a nossa tradução, tem alguma coisa errada com a nossa teologia. E Lutero está dizendo o seguinte: eu vou ficar com o texto. Tem um outro exemplo muito interessante no livro de Romanos, no qual nós lemos o seguinte em Romanos capítulo 4: Credite Abraham Deo, et reputatium est illi ad justitiam. O que ele está dizendo com esse texto? Creu Abraão em Deus, e ele foi reputado como justiça, ou lhe foi atribuído como justiça. E é muito interessante que a palavra reputatio em latim, ela tinha dois significados básicos. Ela poderia ser algo que foi reconhecido ou algo que foi demonstrado. De um lado, seria a ideia de que, ao crer em Deus, Abraão ele demonstra sua justiça, ou então ele é considerado como um homem justo. Mas é interessante que Agostinho, quando lê esse texto, as nossas traduções do latim, eles traduzem para o inglês para a palavra reconhecimento. Ele teria sido considerado como justiça. Aquilo lhe teria sido considerado como algo justo. Mas quando Agostinho explica esse texto nos seus comentários, ele diz o seguinte: pois o que mais a frase ser justificado significa senão ser feito justo? Porque por ele, é claro, quem justifica o ímpio, para que ele se torne um santo ao invés de um ímpio. Na teologia de Agostinho, a teologia que dominou a teologia católica medieval, a justificação é o processo pelo qual o homem vai se fazendo justo diante de Deus. Através, evidentemente, como ele está dizendo aqui, através da instrumentação do próprio Deus, o homem ele vai se tornando justo a cada vez mais justo. É essa a ideia de um processo causativo de justificação. Mas Erasmo ele chega nesse texto e ele fala assim: tem alguma coisa errada aqui. Não é exatamente isso. O verbo é logizomai, é algo diferente, é uma consideração. E ele ousa fazer uma tradução que, sem qualquer conhecimento de latim, você vai identificar. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado. Opa! O homem agora já não está mais passando por um processo de justificação. A justificação é um ato. Esse homem agora ele é declarado justo diante de Deus. A justiça de Deus lhe é imputada. E não é à toa que Martinho Lutero, lendo Erasmo, faz exatamente
a mesma coisa. E rompe com mais uma das traduções da Vulgata, e rompe com mais um dos mais importantes elementos da doutrina cristã, a imputação da justiça. De fato, a tradução latina e as anotações de Erasmo ajudaram consideravelmente a Lutero, enquanto ele procurava encontrar o significado real e literal do texto. É impossível negar a influência de Erasmo de Roterdã na vida de Lutero. Nesses dois exemplos que eu acabei de mostrar, nós vemos exatamente os dois dos pontos mais fortes da revolta de Martim Lutero contra a teologia da igreja, a doutrina da penitência e a doutrina da justificação. E ele sabia que isso nascia de uma tradução que naquele momento era uma tradução ilegítima do texto. Por fim, o que nós queremos dizer com tudo isso? O que nós queremos dizer é o seguinte, que a doutrina sola escritura de Lutero teria sido inconcebível sem o novo instrumentum de Erasmo de 1516 e suas subsequentes edições. Esse clamor de voltar às fontes, esse clamor de voltar ao original, só seria possível, só foi possível por causa da publicação de Erasmo de Roterdã, novo instrumento. Embora a perspectiva histórica tenha demonstrado que a publicação de Erasmo era profundamente imperfeita e baseada em manuscritos gregos inferiores, ela tornou-se o instrumento que Lutero usou para encontrar a graça e o material catalisador da reforma. Foi esse instrumento totalmente novo que Lutero usou para dar movimento, para dar sequência naquilo que hoje nós chamamos de reforma protestante. Ele afirmou, a partir desse texto e da influência desse homem, pontos fundamentais da doutrina cristã, como sola Escritura, solo Christus. Não tem como negar a influência de Erasmo na vida de Lutero. Mas por que essa história é tão importante para nós hoje? Qual é o valor de se conhecer a história da influência de Erasmo na vida de Lutero? Eu gostaria de tentar demonstrar com essa história de que nós, hoje, precisamos voltar às fontes originais, da mesma forma que ele fez no passado. Nós precisamos parar de teologizar abstratamente, de modo abstrato. E nós precisamos voltar para as Escrituras. É fundamental que a nossa geração entenda que mais importante do que refletir e reafirmar a teologia oriunda da Reforma Protestante, nós precisamos resgatar o espírito que tornou a Reforma possível, que é o espírito de voltar às fontes, de voltar ao texto. Porque nós vivemos em um momento onde nós vemos grande ênfase na teologia cristalizada da Reforma e pouca ênfase no espírito da Reforma. Muita ênfase na cristalização da doutrina, nos 5 solas, nas doutrinas que lançaram o fundamento da nossa fé. Mas nós não estamos vendo mais esse mesmo espírito de pessoas que se voltam ao texto e procuram no texto o que o texto diz. Nós precisamos que homens e mulheres da igreja brasileira se levantem, buscando não somente reafirmar a doutrina da reforma, mas reafirmar o espírito da reforma. Porque a doutrina medieval da Igreja Católica ela não foi um complô de pessoas mal intencionadas que queriam perverter a fé. Foi a soma de uma série de pessoas boas, com boas intenções, com boas ideias, que perderam a Escritura como norte e que se distanciaram dela com boas intenções. Os teólogos medievais não eram homens que queriam corromper as palavras de Jesus, mas porque eles perderam o norte que a Escritura dá para a teologia. Eles se afastaram daquilo que o próprio Jesus ensinou. E nós corremos o mesmo risco quando nós valorizamos ou reafirmamos
essa teologia a despeito do Espírito. Nós precisamos voltar às fontes hoje. Isso não significa que todos nós vamos sair daqui agora e vamos nos inscrever em seminários, aprender grego e hebraico. Se você quiser fazer isso, seja muitíssimo bem-vindo. Eu vou ter o prazer de ajudar você nesse processo, se eu puder. Mas nós precisamos voltar a ler as Escrituras. Nem que seja pela mediação de instrumentos que nos permitam investigar o texto. Nós temos softwares gratuitos, nós temos livros impressos, nós temos o acesso à informação que nós temos hoje é brutal. Nós não temos desculpas, mas nós precisamos voltar às fontes. E nós precisamos investir na vida daqueles que querem voltar às fontes. Porque nós não podemos permitir seguir o caminho da igreja medieval, que deixou de olhar para as Escrituras e passou a se importar apenas com a sua própria reflexão. Nós precisamos voltar às fontes porque nós vivemos em um ambiente de uma igreja que tem uma mentalidade pragmática e utilitarista. É difícil você encontrar em congressos de pastores pessoas perguntando questões de natureza ontológica. O que é a igreja? O que é ser cristão? O que é ser um salvo? Nós estamos ouvindo o que nós devemos fazer. Nós temos que ter culto para crianças, nós vamos fazer isso para os adolescentes, nós vamos fazer um ministério que leva assistência aos pobres, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer... Eles estão preocupados com o funcionamento da comunidade. E é hora que nós, como igreja, é um momento de parar, colocar o pé no chão e falar quem nós somos enquanto cristãos, quem nós somos como igreja, o que a igreja é. Porque quando nós tivermos a resposta a todas essas perguntas, uma resposta advinda das Escrituras, vai ficar claro aquilo que eu preciso fazer. Mas se eu não voltar atrás, e não voltar às questões principais, às questões ontológicas, o que nós somos, quem nós somos, nós vamos fazer o que a igreja medieval fez. Nós vamos abandonar a essência da igreja, a essência da verdade, para seguir aquilo que funciona para nós. Nós precisamos voltar às fontes, porque nós estamos passando por um processo de cristalização da teologia reformada e evangélica em especial. A reflexão teológica e as conversas teológicas que você participa têm o seguinte conteúdo: fulano de tal disse isso, ciclano disse aquilo. Você já viu o que o Piper falou? Você já leu o que o MacArthur disse? Você já viu o que algum outro teólogo teria dito? Você já viu o que o Nicodemos falou sobre esse assunto? Você já ouviu o que o Mauro Meister está falando? A reflexão teológica dos nossos dias, seja no nível da igreja, e às vezes acontece em níveis acadêmicos. Nós estamos mais ouvindo o que os outros disseram do que o texto diz, que era exatamente o que deixava Erasmo irritado, que era exatamente o que deixava Lutero irritado, que era exatamente o que deixava Calvino irritado. Nós precisamos saber o que a Escritura diz. Nós precisamos voltar para a Escritura. Nós precisamos desafiar algumas das convicções que nós estamos vendo refletidas e repetidas à torta e à direito. Nós precisamos pensar em uma teologia que seja contemporânea, mas nós precisamos pensar essa teologia com as Escrituras em mãos, não somente com os livros de teologia. Tem um site muito engraçado nos Estados Unidos que chama Babylon Bee, que é tipo um sensacionalista de gente crente dos Estados Unidos. E eu lembro que um amigo meu me mandou um dos artigos dele que falava especificamente sobre o meu seminário. Fala: aluno do Dallas Theological Seminary fica surpreso ao encontrar uma Bíblia no meio dos seus livros teológicos. Era uma piada, mas é uma piada com quê de verdade. Nós precisamos voltar para as fontes. Nós precisamos voltar para a Escritura. E porque nós vivemos em um mundo que tem a tendência de subjugar o texto à teologia. Infelizmente, isso é verdade. As suas conversas teológicas também têm o seguinte conteúdo: você já leu esse texto?
E alguém vai dizer, já li, mas você sabia que se você der essa interpretação para esse texto, isso significa na sua teologia? Se você dizer aqui que todos esses são eleitos, então você está dizendo que Deus não ama as outras pessoas. Se você está dizendo que o homem tem escolha, então Deus não é soberano. O silogismo lógico e a defesa das teologias que nós temos preferência são usadas à torta e à direito para inferir o significado do texto. Porque hoje nós vivemos em um momento histórico em que o texto está subjugado à teologia de quem lê o texto. E nós precisamos romper com essa tendência. E nós precisamos voltar ao que o texto diz. O exemplo de Erasmo, o exemplo de Lutero, não podem ser esquecidos. Eu não estou dizendo, abandone a sua teologia reformada, abandone a teologia que vem da reforma. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos permitir que o espírito que levou a reforma protestante a acontecer seja abandonado em detrimento de uma preferência teológica, em detrimento da nossa teologia, da nossa reflexão. Nós precisamos colocar a Escritura no cerne da reflexão teológica novamente. E é isso o que eu queria comunicar com vocês. Vamos voltar às fontes. Muito obrigado.